Bom, pessoal, a gente está naquele capítulo, né, que fala da sintonia, né, mediúnica e de como isso se desenvolve nas crianças, né? E espera aí que eu não tá bem onde parou, não. Ixi, Aí, ó, a homeopatia aí mesmo, Silvio. Você passou. A aqui mesmo, homeopatia. homeopatia. Eu passei É. direto. Então ele falou daquelas fases da infância, né? E a pergunta que está sendo respondida é como isso afeta, né, as crianças, né? Por que as crianças têm algumas aquelas percepções, né, que vão se perdendo. Então ele falou da fase das idades, né, até os 7, até os 14, até os 21. Falou da dispersão de energias, falou de acupuntura, e agora o Lancelin ia falar alguma relação, né, da homeopatia com todo esse processo, né? Alguém quer ler? Algum candidato? Não? Então vamos Vossa embora. Excelência. Vossa Excelência é ruim. Então vamos lá. A homeopatia, por sua vez, age de forma análoga, não obstante, faça uso de procedimentos diferentes. Só para lembrar esse negócio de forma análoga, que ele falou da acupuntura, né? Que ela funcionava como um dispersador de energia, né? Que se acumulava num ponto, né? Há componentes dispersos nos medicamentos energizados, cuja identificação em laboratórios ainda não é possível. Na prática, o médico homeopata se utiliza de uma metodologia sui generis, de abordagem clínica, na qual se destaca o diálogo capaz de despertar no paciente uma receptividade mental para os medicamentos constituídos de substâncias diluídas e dinamizadas. Sem dúvida, os mais destacados especialistas em homeopatia são aqueles de paciência e afetividade, pelo fato de possibilitarem ao paciente a real aceitação do tratamento, sem que ocorra a cisão das energias vibracionais do medicamento. O profissional de saúde, em sua anamnese, por força do diálogo respeitoso e circunstanciado, concorre para imprimir gradativamente nos enfermos campos magnéticos favoráveis à correta assimilação das energias dinâmicas expressas nos respectivos medicamentos. O tratamento homeopático não combate a doença em si, mas concorre para harmonizar o perispírito, estimular a reação do corpo vital e, consequentemente, restaurar o metabolismo do organismo físico. Aqui vale um comentário muito pertinente. Essa coisa do homeopata, né, de conversar, de ter paciência, né, isso não só estimula uma relação de confiança, né, com o paciente, né, e vai já movimentando energias que circulam ali, mas também já é uma troca, né, de energias. E isso, antigamente, era feito pelos médicos alopatas também. Ele fala ali anamnese, existe uma cadeira na formação de medicina que é só você aprender a lidar com o paciente, a justamente conversar, perguntar o que ele está sentindo, ouvir a história, debater, buscar sinais de qualquer desequilíbrio orgânico no que o paciente fala, no que ele transmite. Infelizmente, a medicina foi se deturpando e foi se tornando num meio de se ficar rico. E as pessoas foram deixando essa prática da anamnese de lado. É raríssimo você ir ao médico que ele te escuta.
Ele quer saber o que você está sentindo para te passar um remédio ou te encher de exames, porque a indústria força isso. O remédio gera dinheiro, os exames geram dinheiro, a rapidez da consulta gera dinheiro. Então, isso foi morrendo na prática médica e se perdeu um grande aliado no tratamento dos pacientes. E muitas vezes, se os médicos tivessem a paciência de ouvir os seus pacientes até eles acabarem de colocar para fora tudo que eles têm que colocar para fora, que estavam incomodando, talvez já metade do tratamento tivesse sido realizado. Mas a contingência do mundo atual foi minando e quase exterminando isso. E hoje a gente tem uma medicina que é toda voltada para medicamentos, para exames, e os médicos atualmente não só não conversam com o paciente, como mal examinam. Geralmente o cara está sentado ele fica, e quando você acaba de falar, ele te dá uma requisição com vários exames e um outro pedido de um outro receituário com vários medicamentos. E isso se tornou uma coisa tão absurda que a maioria das pessoas, quando vai ao médico, se ele não fizer um monte de solicitação de exames e não passar um monte de medicamentos, sai dali falando que ele é um médico ruim, que é uma porcaria. Isso virou a medicina atual. Se a gente tivesse essa paciência que o homeopata ainda tem, infelizmente, acho que nem todos, né, porque isso também foi contaminando, mas digamos, os bons homeopatas, a medicina, né, e a saúde, tanto física como mental, da população, estariam numa condição muito, muito melhor. Eu estava pensando no Janine falar aí do Dr. Vitor, porque não era só atendendo, né, com a homeopatia que ele conversava, mas ele gostava de... Eles falavam que ele fazia vários projetos, participava de várias coisas só pela conversa. Encontrar a gente. Ele adorava conversar. E ele dizia que ele aprendia muito com as pessoas. Então, ele tinha aí essa questão da escuta, e assim, ele adorava contar histórias, sabe? Então, essa história da interação, no entanto que quando na aeronáutica houve um momento em que ofereceram para ele um cargo administrativo, foi o momento em que ele solicitou a saída. Né, ele reuniu a família, falou, olha, eu já posso me aposentar, na aposentadoria vai impactar algumas coisas, a gente vai ter que mudar de casa, mas me tiraram dos meus pacientes e eu não quero. Né, então, foi aí que ele saiu, né, porque ele queria estar no tete-a-tete ali com o paciente. Que lindo. Esse é um ponto, né, que a Janine tocou, né, que fere os médicos de verdade, né, que ingressam na carreira militar. Chega um momento que não tem jeito, você é jogado em administração e não tem para onde correr. E o ruim é quando você ainda não tem tempo para ir para casa, que você tem que passar por aquele suplício administrativo até completar o tempo que você pode pedir. Mas isso é um dos grandes causadores, né, de debandada nas Forças Armadas, na parte médica, é quando a pessoa deixa de ser médico e passa a ser apenas um agente administrativo. Só que se a gente for perceber, todos os lugares têm um trabalho a ser feito, né? Talvez, né, ali, administrativo não quer dizer que vai deixar de ter contato, né? Eu falo, todo lugar a gente tem, né, às vezes são oportunidades da gente aprender um pouco também, né? Exatamente. Eu acho que o administrativo, ele não está afim, né, do processo médico.
Eu acho que são áreas diferentes, então só não era a área afinizada a ele, mas a gente sabe da importância, né, das áreas administrativas. Para uma outra pessoa, isso ia ali ressoar com a missão dela, né? Então, não vejo também, né, o processo administrativo como pejorativo, né, ao médico. No caso dele ali específico, ele dizia que ele era um homem de branco e ele não queria vestir a farda, ele queria continuar. Era uma promoção, né? Não era um escanteio, era uma promoção, mas ele dizia que ele gostava de vestir a roupinha dele de branco e ir para o hospital. Ele não queria vestir a farda e ir para um aspecto administrativo. Eu, como professora também, sempre me chamavam para coordenação, direção, e minha alegria é o contato com as crianças. E até que chegou uma moça e falou assim para mim, a diretora da escola estava há 4 meses sem ninguém, queria que eu fosse a supervisora da escola, e aí eu falando, não, eu vou arrumar uma pessoa bem legal para você, e fiquei... Aí chegou essa moça um dia e falou assim, Neuza, a vida, quando a gente não decide, ela acaba decidindo por nós. Então, assim, você não assume, mas uma hora você vai ter que assumir uma outra. Aí, na mesma hora, eu fui lá, não, minha filha, eu não quero deixar para depois, não. Eu falei, pode me colocar aí nesse negócio. E aí foi muito bom, foi excelente, uma experiência excelente também. Mas a hora que eu tive a oportunidade, eu voltei para meus fofuchos lá. Sim, pois é, não, e eu acho que assim, levando em conta a leitura, né, Gui, só retornando, o que aborda esse trecho é a necessidade de uma visão cada vez mais integral do ser, né? Então, a escuta, ele de alguma forma aborda dimensões que só a análise clínica não consegue abordar, não consegue marcar, né? Então, seria mais ou menos isso, né? Voltando aí para o texto, seria a importância de olhar esse ser dentro do seu processo aí de inteireza, né? De todas as dimensões que o envolvem. Excelente. Diga, Diva. Eu só estou pensando assim, né, que falando do Dr. Vitor e das situações, né, dos pacientes, né, o sofrimento dos pacientes. Eu falo isso porque eu tive vários médicos com essa característica de conversar, né, e o meu cardiologista morreu há pouco tempo, e eu ainda não consegui, porque ele era tipo isso, assim, ele ficava lá, conversava, ainda mais cardiologista, pressão alta, essa coisa toda, né, então precisava de ter essa conversa. E agora é aquela coisa assim, o que você está sentindo? Parará, remédio, pá. Então, assim, também para o paciente é uma experiência, olha, eu me senti meio órfã agora, estou sentindo órfã do médico, né? Mas eu fico assim, qual que é o papel da gente enquanto paciente também dentro? Porque a gente está falando daquele que exerce e também o papel daquele que recebe, né? Como que né? É difícil, gente? Eu confesso porque eu estou vivendo essa fase. É bem difícil. E pegando o gancho da Janine, só escutar já faz parte da caridade que a gente tem a oferecer, seja médico, seja qualquer coisa, para qualquer um. Você ter disposição de escutar alguém que precisa falar, já é uma caridade imensa que a gente presta. A gente não precisa interagir ao ponto de querer dar as soluções para ele, mas às vezes a pessoa só precisa falar. E no falar, ele coloca para fora toda aquela densidade que ele carregava dentro de si e se estabiliza, consegue começar a se harmonizar. Isso em todas as áreas, né? No trabalho da em rua, qualquer área. quando a gente fazia o trabalho com o pessoal de rua, eles gostavam
que a gente ouvisse eles, que a gente parasse, né, os moradores, né, e olhasse para eles, olhasse nos olhos deles e ouvisse o que eles estavam falando, seja do jeito que eles estivessem falando, sei lá, mas mudava, eles gostavam disso, eles gostam, né? Uma vez eu estava ouvindo o padre Lancelotti falando, e ele falava que ele gostava de saber o nome das pessoas, de entregar as coisas pessoalmente na mão de cada um. Ele falava isso, eles precisam se sentir dignos, precisam voltar a se sentir seres humanos. Uma coisa, só rapidinho, que eu aprendi também nisso, a gente servia comida, né? E aí há uma tendência de todo mundo pegar os copos e encher de suco, né? E ficar aquele tanto de copo cheio de suco já para você ir dando, né? A diferença de você servir o suco no copo e entregar na mão da pessoa. Lá no trabalho, a gente aprendeu que faz uma diferença muito grande, é engraçado. Assim, é isso, né? De você servir o outro. Você não está ali vários copos e você vai... É você colocar dentro do copo o líquido e ir lá e entregar na mão dele. A gente aprendeu isso, o grupo nosso, era um grupo pequeno, uma meninada, era bonito, e fazia diferença. E esse momento que você entrega o copo, o pote da comida, o tocar leve de mãos, isso é muito importante. E uma coisa que eu penso nesse debate, gente, não é sobre só o outro, é sobre a gente também, nossos processos de cura, né? Não é só a gente estar fazendo bem, né? É um todo. A gente aqui vai aprendendo a interação. A gente não é só doação de amor, a gente doa e recebe. Tudo que a gente faz é um constante ir e vir. Tudo. Se a gente pensa bem, vai e volta. Se a gente pensa mal, vai e volta. Em tudo que a gente faz, pensa, fala, qualquer ato, tudo nosso vai e volta. Então, é uma interação constante. Então, tudo que a gente fala aqui, que a gente discute, às vezes parece que a gente está falando que isso só serve para os outros. É para todo mundo, para os outros e para nós. Com certeza, Andréia. Tudo, qualquer coisa que você possa imaginar, envolve todo mundo. E se a gente for honesto, aquilo deve envolver e tocar primeiro a cada um. Quando você se conscientiza de uma coisa, você pode transmitir aquilo melhor. Então, o que comentamos até agora serviu como introdução à abordagem do que pretendemos discorrer a respeito da criança. Portanto, não se trata de uma fuga do tema abordado. Em todas as realizações humanas, imprimimos modificações energéticas circunstanciais, valendo-nos da ação plástica das nossas vibrações pensamentais. Um lar em desarmonia, desprovido de segurança afetiva, distorce certas acomodações energéticas do perispírito infantil em fase de modulagem reencarnatória, disso resultando transtornos de gravidade variada nas crianças. Obviamente, acontece a influência comportamental dos familiares sobre o desenvolvimento infantil, a exemplo da violência doméstica, da indiferença, da falta de atenção e carinho, com o consequente surgimento de inúmeros transtornos cognitivos. Agregamos ainda ao vasto campo de análise do comportamento infantil as distonias comportamentais psicológicas e psiquiátricas mais severas. Além desses fatores, há campos energéticos fomentados mentalmente por quem convive diuturnamente com a criança. Tais estímulos negativos
podem afetar sobremaneira os vínculos perispirituais em processo de adaptação ao corpo físico. Aqui vale lembrar que a gente já viu lá no início que a criança, ela, principalmente no início do seu período encarnatório, né, quando ela tem pouca idade, ela ainda tem bastante acesso a campos de memória que depois vão ser, de certa forma, a gente pode chamar bloqueados. Então, toda essa desestrutura, na verdade, que ele cita aqui, né, das influências no lar, no ambiente, podem facilitar, de alguma forma, que essa criança entre em contato com aquelas memórias ainda que podem levar a algum tipo de desarmonia ou desequilíbrio dela e criarem, né, consequências no próprio desenvolvimento da criança. Então, se essa pergunta foi só a introdução, né, agora que deve ser a pergunta para valer, né? Seria importante que os pais melhor conhecessem a repercussão das correntes mentais do pensamento a circularem na intimidade do lar, com reflexos quase que diretos sobre o componente espiritual dos infantes. Daí a importância de uma aura benéfica a envolver um lar, em que se cultive a harmonia psíquica, pois quantas enfermidades estranhas não se manifestam em decorrência do entrechoque vibratório de energias desarmônicas? Bom, a pergunta já é complexa em si. Vamos ver o que o Lancelot fala. Inúmeras enfermidades, além do conhecido mal-olhado, decorrem da ação magnética exterior, a ponto de desarmonizar o arcabouço perispirítico fragilizado pela vibração ambiental. São campos magnéticos mentalmente criados a interferir na coesão da tessitura perispiritual, um tanto instável, em face do processo de reingresso na existência terrena. Tais campos desarmônicos interferem nas linhagens defensivas do organismo físico, possibilitando, assim, maior incidência de distúrbios. O famoso mal-olhado, em certas circunstâncias, é ocasionado pelo próprio ambiente familiar em desarmonia, condição propiciadora da debilidade energética da criança. Aí, deixa eu colocar uma dúvida para vocês. Esse negócio do mal-olhado, lá em casa a gente tinha muito esse hábito do mal-olhado, de rezar mal-olhado, né? E vinha sempre assim, devem ter te achado muito bonito na rua, como se fosse assim, um excesso de elogios, né, em cima de qualidades que você tem, geraria esse mal-olhado dos outros em relação a você. E aqui, lendo que esse parágrafo que a gente acabou de ler, me veio a ideia assim, de será que essa coisa do mal-olhado não tem um pouco também de inveja dos outros em relação, na verdade está elogiando, mas no fundo ele está jogando um caminhão de inveja em cima daquela criança, isso desarmoniza? Todo tipo, né, de energia, de olhar, de coisa, né, qualquer, que a gente sabe, né, e dizem que agora cada vez mais a gente vai desenvolver essa percepção, assim, telepática, né. Então, um pensamento, ele tem uma energia, né? Então, só de olhar e pensar, e aí, às vezes, inconsciente, a pessoa, essa inveja ou essas questões, né? Já se emitiu ali alguma coisa. E é o vigiar e orar, e é manter a vibração elevada, porque a todo instante, né? Principalmente não, porque as crianças, elas têm,
eu ia falar principalmente as crianças, mas elas têm muita proteção. Mas, às vezes, interfere algumas coisas, né, no sono, e é sempre, principalmente quando a gente vai dormir, que se a gente não faz oração, se a gente não vai criando todos esses campos aí propícios a essa não luz, né? Então, manter essa vibração elevada, manter os bons pensamentos, ensinar os filhos, né, também, na hora de dormir, o ambiente familiar, né? Às vezes a família a pessoa eu conheci, por exemplo, uma pessoa com depressão que acabou, né, suicidando, e eu insistia, tá fazendo oração, tá ouvindo, né, coloca uma música boa, faz isso, só ouço música que tu realmente tem que mudar. Mas para a pessoa sozinha sair desse vórtice, né, então às vezes precisa de outro ali que... Precisa de alguém que escute, né? E faça, às vezes, porque sozinho não consegue sair desse movimento, mas é um cuidado constante, né, diário. Está falando aqui, então, dentro de casa, né? Então, vamos falar duas coisas, dentro de casa e dentro da nossa casa, nosso pensamento, né? A gente vai, inclusive, começar a ler o livro do Mudando Pensamentos. O Evangelho no nosso lar, gente. Ele é muito importante, muito mais que a gente possa imaginar. Porque onde há luz não há trevas, né? Então, se a gente orar e vigiar com orações, né, dentro de casa, para manter a harmonia. Porque ao invés de dentro de casa também, a competição de dentro de casa, né? Então, se você mantém a harmonia no lar, quando essa criança chega, né, que está vivendo naquele mundo lá fora, o jardim, os primeiros amigos, as intrigas e tal, ele chega dentro de casa e encontra a paz, né, é muito importante. E ele vai levar essa paz, ele vai ser luz e vai levar essa luz para o exterior. Diga, Diva. Não, era rapidinho, mas eu acho que eu vou questionar. Eu ia perguntar, não seria esse o momento, por exemplo, quando a gente vem, a gente vai ter que passar pelas experiências difíceis da vida, não é? E, pelo que está falando, essas experiências, aí já começa a modelar aquele ser, né? Isso daí já talvez não estivesse escrito, vamos dizer assim, a grosso modo falando, né? As dificuldades que vai passar ali. Essa coisa do escrito é relativa, porque a gente tem uma espinha dorsal traçada, mas não tem cada detalhe definido. A gente tem uma trajetória assim no geral, mas os detalhes, tem muitos detalhes que vão acontecendo durante a vida, justamente dessas influências que vão chegando e de como a gente vai lidando com elas. Então, não necessariamente... você teve um acidente e quebrou o pé. Não, aquilo estava previsto em algum momento, porque lá atrás eu fiz alguma coisa, então precisava quebrar o pé para entender. Tem muita, na verdade, a maior parte do que nos acontece são acontecimentos que são, na verdade, consequência de criações que a gente vai fazendo na própria vida. O arcabouço central, ele é traçado, mas os detalhes, muitos detalhes vão acontecendo conforme a nossa própria vida vai desenvolvendo e conforme a gente vai lidando com as coisas que esse arcabouço central vai nos oferecendo, conforme a gente lida com isso, vai gerando outras consequências que vão surgindo no caminho. É o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio, eu ia falar isso. Uma coisa que a Janine falou na semana passada, que a gente recebe as crianças como se elas tivessem... como se fosse uma folha em branco, vou dizer bem grosseiramente, mas é uma certa verdade, e a gente propiciar, né, nós que estamos acolhendo, que somos os pais, avós e parentes, e propiciar condições de harmonia, de amor, para que essa criança sinta-se envolvida nesse amor, o máximo que puder. E aqui, o que está falando aqui dentro do texto, né, em certas circunstâncias, o próprio ambiente familiar está em desarmonia. Aí é uma condição que é adversa para toda aquela energia daquela criança. Se todos os pais, né, se todas as pessoas que vão receber essa criança tivessem
a ideia do quão elas são influentes nesse ser que está em formação, as coisas eu acho que seriam diferentes, porque as pessoas poderiam envolver mais em amor e deixar as desarmonias de lado, né? Isso é muito fácil, rapidinho, que a gente já passou até demais do tempo. A gente vem vendo isso quase que diariamente, a questão do você senta na mesa de reunião, programa todo o teu futuro e quando chega aqui tu esquece tudo que combinou. Isso acontece com todo mundo e começa da criança. E quando a criança vem, ela tem um campo mais aberto. E se ela é envolvida por energias que induzem algum desequilíbrio ou a induzem a se ligar com campos mentais desarmônicos, ela pode, a partir daí, já desvirtuar totalmente do caminho que ela tinha se programado para fazer e já começa, vamos dizer assim, torto a jornada, porque ela já se ligou pela desarmonia que ela encontrou, ela já se ligou em outro campo que depois, um tempo depois, ia se fechar. Mas aí, como ela já se ligou naquilo, acaba não se fechando, traz para ela, e ela já dali já começa a ter dificuldades, digamos assim, no caminho, que se ela viesse com tudo na mente, não teria. Aí daí é importantíssimo o que a Sani falou. Criança é uma folha em branco, muito entre aspas, porque ela tem um passado, como todos nós. E se a gente envolve ela em condições que ela só relembre coisas desequilibradas, a tendência dela começar sem firmeza nas pernas é muito maior. Mas vamos lá, que eu vou voltar no início dessa pergunta semana que vem, que isso aí vai dar muito pano para manga ainda.